Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que o Mestre Jesus nos envolva em sua paz. É com alegria que mais uma vez nós nos encontramos para estudar o Evangelho de Jesus, este alimento para as nossas almas, este bálsamo para os nossos corações, esta luz para as nossas consciências. Que o Mestre Jesus, neste momento, possa perceber a nossa ação dirigida para Ele, o nosso preito, para que Ele possa abençoar a cada um de nós, aos nossos lares, nos trazendo paz, nos trazendo a esperança de dias melhores e a certeza de que Ele está conosco. O tema de hoje é Bem-aventurados os pobres de espírito, que está no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E os itens que nós utilizaremos para o nosso recorte de hoje, para a nossa reflexão, são aqueles que estão nos itens 3 e 6 do referido capítulo, dentro de um tópico que tem a expressão aquele que se eleva será rebaixado. O item 3 é uma passagem evangélica que está em Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5, em que o evangelista nos descreve a seguinte passagem de Jesus. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos, em verdade, que se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. E Allan Kardec, então, no item 6, começa a fazer reflexões, nos ajudar na compreensão das passagens evangélicas que antecedem o item 6. Nos diz o codificador: estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Lembremos que esta bela expressão que já está cravada em nossa memória espiritual de todos nós, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, representa a primeira bem-aventurança apresentada por Jesus em seu Sermão do Monte. Isso é algo que nos leva a refletir, algo de grande enlevo. Jesus colocou como primeira bem-aventurança, como a primeira meta evolutiva, a primeira meta existencial do ser, na sua experiência, dentre os diversos desafios, dentre as diversas habilidades que nós devemos buscar, o desenvolvimento da humildade e, consequentemente, a superação do orgulho. Jesus vai nos dizer, e a Kardec aqui nos lembra, que Jesus não cessa de nos fazer recordar como condição essencial para alcançarmos o reino de Deus, nós desenvolvermos a humildade. Ter essa condição de simplicidade, ter essa condição de não nos permitir achar que somos mais do que verdadeiramente somos, ou seja, temos que também fazer um processo de autoconhecimento. Nós não nos permitirmos viver a nossa vida com desprezo ou indiferença em relação às pessoas que estão no mundo, ao nosso derredor e ao mundo em si, a natureza, ao reino vegetal, ao reino animal.
Então, Jesus nos conclama isso, nos ensina isso, que só alcançando essa condição de humildade é que nós teremos a condição também de alcançar esse reino dos céus. Que se pode ser percebido, pode ser entendido o reino dos céus como a instância espiritual de felicidade, de paz, que vão os espíritos eleitos, simbolicamente, aqueles que venceram as suas experiências reencarnatórias, deve ser entendido também e de maneira primordial o reino dos céus, como nos ajudou a compreender o próprio Cristo, o reino de Deus, quando ele foi questionado pelos fariseus, quando viria o reino de Deus, e então Jesus disse que não vão encontrá-lo no aspecto exterior, não vão encontrá-lo aqui ou acolá, porque eis que o reino de Deus está em vós. Uma condição de espírito, um status pessoal. Então, a grande condição que os espíritos adquirem quando galgam a condição de espírito puro, de espírito feliz, não são os poderes espirituais, as possibilidades de cura, as possibilidades de manifestação, de manipulação dos fenômenos da natureza, não são a condição espiritual de conhecimento do futuro, do passado, né, o local espiritual que fica sendo a sua morada primordial. Embora tudo isso sejam conquistas, a grande conquista do ser quando evolui é no seu estado íntimo. É a sua condição de não se escravizar a si mesmo, porque o orgulho é escravizador de si mesmo e nos faz, quando nós somos escravos de nós mesmos pelo orgulho, elegermos também essa escravidão em relação ao exterior, porque nós só ficamos felizes quando somos reconhecidos, só ficamos felizes quando alcançamos um determinado lugar, uma determinada condição. Então, nós não temos ainda essa condição íntima de esteja onde estiver, esteja com quem estiver, esteja de que forma for, eu ainda assim estarei em paz. Estarei bem comigo mesmo, vou passar pelas dificuldades, vou vivenciar as dores, mas estarei bem comigo mesmo. Terei resignação, terei paz de espírito, terei a minha fé fortalecida, fortificada, robusta. Essa é a grande condição que a evolução nos traz. Então deve ser muito bom ser espírito puro, deve ser muito bom ser espírito superior, deve ser muito bom ser um espírito benevolente, porque nós vamos alcançar, claro, ao seu tempo, cada um ao seu modo, na sua condição, essa condição que o Cristo exemplificou em grau maior. O Cristo, mesmo depois de ser crucificado, num processo em que ele foi injustiçado, que ele foi traído, que ele foi negado, ele não se virou para as pessoas que caíram neste contexto. Ele não se negou depois a ajudar Pedro. Pelo contrário, elegeu Pedro como aquele que teria um papel de proeminência no segmento das atividades, dos trabalhos, da sua mensagem. Ele não se voltou contra aquele jovem que perseguia os cristãos, Saulo de Tarso. Pelo contrário, Jesus, nessa demonstração de humildade verdadeira no seu grau maior, vai solicitar, vai buscar o auxílio para que o seu evangelho pudesse transpassar as barreiras do judaísmo e conquistar o mundo, vai buscar aquele homem que perseguia os cristãos. Então, Jesus não vira as suas costas para o seu traidor, para Judas. Pelo contrário, diversas mensagens mediúnicas, Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, vai nos relatar que a primeira preocupação do Cristo, depois que desencarna, e ainda ali nos seus momentos em que agonizava na cruz, foi com Judas, em aliviá-lo, em que ele fosse acolhido pela espiritualidade para seguir a sua vida como espírito
que caíra, mas que ele amava e que continuava a amar e queria ajudar. Então vejam essa condição de não ficar refém da ação do outro. Não, eu te amo, independentemente de você me amar. Eu te respeito, independentemente de você me respeitar. Eu te ouço, independentemente de você me ouvir. Veja, é aquele que tem a condição de vivenciar a experiência de maneira incondicional, de maneira incondicionada, porque é a experiência sua, da sua condição. Então é isso que nós vamos alcançar algum dia. Alguns já estão mais próximos, outros, nos quais eu me incluo, estão bem mais distantes. Mas vejam como deve ser bom ter essa condição íntima, de não se desgastar quando alguém fala alguma coisa com a qual eu não concorde ou que me desagrade, de não ficar se sentindo excluído, de não se ficar se sentindo humilhado porque alguém fez algo de alguma maneira, porque alguém falou algo que me desagradou. Imagine como deve ser, deve gerar uma paz interior. Daí porque, como lembra aqui Kardec, Jesus colocou como condição essencial para alcançar o reino de Deus, nós desenvolvermos essa condição de pobres de espírito. Ele toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Vejo aqui a criança tomada como elemento simbólico, porque naquela fase inicial, embora seja um espírito antigo, há um adormecimento, porque o espírito está se assenhoreando ali daquele novo corpo, e existe uma estratégia da espiritualidade superior em fazer com que aquelas características mais intensas, sobretudo as características negativas daquele espírito, fiquem um tanto quanto adormecidas, até para que se possa desenvolver melhor os laços de afetividade entre os pais, os irmãos, com aquele espírito que está no corpinho de criança, que mostra ali uma pureza, que mostra ali uma ausência de ideias preconcebidas, uma ausência de estratégias nas suas relações. Fala ali espontaneamente, fala com sinceridade o que acha, o que pensa, não fica medindo as palavras, não fica pensando nas consequências, traz ali a essência do que é naquele momento com as limitações daquele corpo. Uma boa estratégia, um bom mecanismo de nós verificarmos como é que nós estamos é buscar, identificar o quanto eu preciso ainda modular a minha ação na sociedade em relação àquilo que é o meu impulso inicial. Alguém falou alguma coisa, eu tenho vontade de apresentar uma resposta um pouco intensa, um pouco tóxica, agressiva, irônica. A ironia tem uma energia de agressividade. Então, mas aí entra a necessidade de eu modular. Eu já sei que não devo. Existe os padrões sociais de convivência. O que é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer? Então, existe o nível de educação. Então, muitas vezes nós intimamente estamos ali em turbilhão, e isso pode ser numa situação negativa. Outra coisa está relacionada aos desejos. Então, o desejo alimentar, o desejo de poder, o desejo sexual. Então, as diversas frequências de desejo, em que, claro que nós podemos ter desejos, mas aí entra a nossa avaliação, a razão, o bom senso. Esse impulso que veio está dentro do equilíbrio, do respeito a mim mesmo, do respeito ao outro, ao corpo. É um desejo que vai trazer harmonia ou é ainda um nível de desarmonia, de desequilíbrio? Então eu quero me alimentar de algo que eu sei que não faz bem para a minha saúde, seja pela qualidade daquela substância, seja pela quantidade que eu pretenda ingerir. Então vejam, se
aquilo que me move intimamente é mais do que eu sei que devo, então mostra que aquilo ali é ainda a minha condição, mas que eu já estou trabalhando com o meu esforço pessoal para controlar. Tem pessoas que nem fazem esse esforço, tem outras que nem avaliam, nem conseguem fazer essa avaliação. Sentiu a vontade, né, aquele desejo e vai, e dá vazão e pronto, e não avalia. Tem outros que avaliam, mas dão vazão muito, quase sem controle. Outros controlam mais, mas ainda por dentro tem ali algo que exige um esforço. Lembremos de Paulo de Tarso quando falava do seu espinho na carne. O espinho é aquela coisa que incomoda, que vai furando. Você pisa, às vezes um espinhozinho minúsculo, você nem consegue ver no seu pé, mas quando você pisa ele incomoda. Você olha lá, está meio vermelho, gera uma inflamação. Um espinho na carne. Ou seja, ele tinha aspirações espirituais, ele já compreendia o que deveria fazer, mas dentro de si ainda tinha os seus desejos. E ele trata disso diretamente na carta aos Romanos, quando fala, né, do que deseja fazer e não consegue, mas aquilo que sabe que não deve, esse ainda faz. Né? E é um processo, é uma transição do nosso processo evolutivo. Mas então, nós podemos utilizar isso, ao quanto eu já sou natural, espontâneo, e esse meu ser natural e espontâneo é equilibrado, é harmônico, é respeitoso. Jesus era assim. Jesus não precisava ficar modulando. Eu não vou dizer isso porque vai ferir os fariseus, vai ferir. Não, ele era o amor encarnado. Então todas as expressões que saíam dele eram, vamos dizer, o amor tomando forma. O amor tomando forma no falar. O amor tomando forma no olhar. O amor tomando forma no tocar. O amor tomando forma no silêncio. O amor tomando forma no ensinar. Se nós nos focarmos no princípio e não na forma, na essência e não na aparência, nos foquemos na essência, nos foquemos na substância, no que é substancial, no substantivo e não tanto no adjetivo. Nos foquemos no amor. Então eu vou eleger tudo que eu vou fazer na minha vida agora vai ser por amor. Patrick, isso é difícil. Sim, estamos estabelecendo uma meta. Tentar. Então tudo que eu vou fazer agora é com esta intenção de que seja uma expressão do amor. Como é que vai ser? O que é que eu vou falar? Coloque amor ali. Claro que nós precisamos estudar. Claro que nós precisamos melhorar a nossa capacidade como instrumentos do fazer, do agir, no campo em que nós nos inserimos. É claro que isso é essencial. Estudar. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. O ensino ali trazido pelo Espírito de verdade. Então, ter o conhecimento, saber fazer é importante para que esse amor não se perca, para que a boa vontade não se perca, para que eu possa canalizar aquilo que eu quero, aquela energia, da maneira mais inteligente possível, que vá atender o maior número de pessoas. É claro que isso é importante, mas essa essência, ela jamais poderá ser relegada a um segundo plano, porque senão nós vamos ficar na forma. Imagine alguém, por exemplo, trazendo uma experiência agora, nós do movimento espírita, alguém que vai dar passe e sabe todos os movimentos perfeitamente. Conhece a função das cores ali quando são pensadas, são projetadas as energias e ela é projetada numa frequência de ondas e de velocidade, de comprimento de onda e de velocidade que gera frequência, que corresponde no espectro de luz, se nós tivéssemos essa capacidade de verificar nessa sutileza, a tal cor. Porque não é a cor que é a substância, ela é apenas a aparência de uma energia que está sendo modulada com determinada frequência de onda, comprimento de onda e frequência, velocidade ali que vai gerando. Então, se for calmante, ela vai gerar uma correspondência de um azulzinho claro. Então se ela for energizante, do amarelo, isso é a consequência
não é a essência. Mas suponha uma pessoa que saiba todas as técnicas, mas não tenha nenhuma intenção, não coloque ali nenhuma energia de auxílio ao próximo, de bem fazer, esteja só preocupado ali com a forma, de fazer bem feito, de ser percebido fazendo bem feito, de ser admirados fazendo bem feito. Então, vejam que a aparência vai ser muito boa, mas a essência não será, então, o aproveitamento não será como deveria ser. E muitas vezes você tem uma pessoa que não tem qualquer conhecimento de nada sobre magnetismo, mas tem tanto amor que o seu toque, querendo acalmar, acalma. Porque os sentimentos superiores, eles trazem a sabedoria divina neles. Então uma mãe, quando sopra uma ferida de um filho, quando abraça uma criança que está agitada, ali aquele amor vai tomando a forma em que vai acalmando, que vai harmonizando, o que não nega, não é excludente, a nossa tarefa de buscar entender esses processos. Porque uma coisa é eu fazer quase que intuitivamente, outra coisa é eu saber e então começar a utilizar isso de uma maneira melhor. Mas vejam, se eu amar muito, a minha presença será salutar no ambiente. Eu serei aquela pessoa que será querido, desejado nos ambientes. E as pessoas não sabem explicar por quê, mas é tão legal quando o fulano está aqui, é tão bom. Vejam, né? Porque a sua essência é positiva. Ainda que você não tenha lá muita articulação no fazer, no falar. Mas se você tiver muita articulação, mas por dentro for como aquele sepulcro caiado de branco por fora, mas cheio de podridão por dentro, as pessoas podem até se admirar quando eu falo, com a inteligência, com isso, com aquilo. Mas aquilo tem prazo de validade muito curta. Muito curta. E chegará o momento que as pessoas, fulano é muito inteligente, fulano sabe tanto, mas ele é assim, não vai gerar não uma atratividade, mas vai gerar uma repulsa energética das pessoas sem que elas saibam explicar. Mas seguindo, vejam o que Allan Kardec nos traz. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima. Seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior, e nesta outra, aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se elevar será rebaixado. Claro que aqui humilhar não é a pessoa se negar, não é a pessoa se permitir ser subjugada em situações em que ela não precise passar. Mas é a pessoa também não se exasperar, não querer provar que é isso ou aquilo. Então, fulano foi ali, eu não fui respeitado, não foi isso, não foi aquilo. Então pronto, deixe que a pessoa permaneça com o lixo dela. Não permita que aquele lixo venha para você. Quando alguém lhe dá um presente, aquele presente só passa a ser seu efetivamente quando você recebe. Até os Correios vêm lá e vai fazer aquela entrega pessoal que você precisa assinar. Se você não quiser, você não recebe. Então, quando a pessoa vai lhe oferecer algo negativo, você não recebe. Quando a pessoa lhe fala uma ofensa, e aí para muitos não repelir aquela ofensa com outra é fraqueza, é humilhação. Então, nada disso. É ato de sabedoria e até de amor. Porque você, com a sua postura bondosa, compreensiva, vai ser um elemento de reflexão para aquela outra pessoa que é agressiva. Talvez com a sua postura pacífica, essa postura pacífica será o elemento de interdição naqueles ímpetos agressivos do outro. Então, vejam, eu não vou me humilhar no sentido pejorativo, e aqui tem questão de tradução, mas no sentido de não dar vazão ao orgulho. O Espiritismo sanciona pelo exemplo a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na Terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na Terra
eram os maiores e os mais poderosos. Eu lembro duas obras de Emmanuel, quando nós temos lá o livro Há 2000 anos, em que nós vamos encontrar o Espírito Emmanuel falando da sua experiência ao tempo do Cristo, e ali fala da estrutura romana, tem um momento em que há um imperador, os imperadores vão se sucedendo, e então, até o final da história, tem um momento que um dos imperadores é Hélio Adriano. Quando Emmanuel nos oferece uma segunda obra em continuidade, que mostra já o século seguinte, 50 anos depois, tem um momento que ele vai falando onde estão aquelas personagens do primeiro livro, onde estão agora os espíritos, uns encarnados, outros desencarnados. E ele fala, olha, o imperador, o grande imperador romano, Hélio Adriano, agora pode ser visto numa criancinha, filho de uma escrava. O imperador romano, malbaratando as possibilidades evolutivas, coletivas, tem agora uma nova experiência em que trabalhará o seu orgulho como um filho de uma escrava, então, portanto, também naquele contexto, um escravo. Então, a doutrina espírita vai nos mostrando com a prática, com a experiência prática que a mediunidade nos traz, a comunicação dos espíritos, aquilo que a teoria já nos traz. Mas algo que eu gostaria de trazer para vocês aqui de reflexão, já em nossas reflexões finais, é algo que ouvimos de uma professora de hebraico, chamada Carla Damasceno, que tem vídeos aí na internet. E ela nos fala num dos vídeos qual o significado de pobre de espírito ali no contexto judeu, na tradução hebraica ali, o que é que significava. Ela vai nos dizer que um dos sentidos que era dado dessa pobreza era de flexibilidade. É aquele que não é inflexível, mas que se curva, que se flexibiliza. E no sentido da natureza era muito comum fazer uma correlação com a árvore que curva diante do vento, no sentido do vento. E então ela vai ter essa condição de pobreza no sentido hebraico. E o vento, nós sabemos que tem a matriz aí, esse radical, vinculado justamente à ideia de espírito, e entre os judeus, o Espírito Santo. Então, uma das posturas que nós devemos também pensar quando pensamos na ideia de humildade, de ser pobre de espírito, é algo que muitas vezes a gente não fala tanto, que é o da flexibilidade. Vejamos que na própria evolução humana, do organismo humano, aqueles que foram perdurando e que permitiram que nós tivéssemos os corpos atuais foram seres mais adaptáveis, tanto na raça humana como no reino animal como um todo. Então, na dança, o bom dançarino é aquele que se adapta à melodia, ao seu parceiro. Aquele que monta o animal, o touro bravo, e que mais consegue ficar em cima, é aquele que vai se integrando ao animal e vai gerando uma flexibilidade ali, em que ele mantém o seu centro de equilíbrio equivalente ao do animal, tentando manter uma equivalência e não gerar ali uma contradição. No voo, né, toda a ciência que se desenvolve de voo, de navegação, é respeitando o vento, é respeitando as marés, as ondas. Vejamos aí quanto isso é importante. Algumas artes marciais nos ensinam a cair bem. Já queda é algo que pode machucar, mas se você aprende a cair bem, o judô, o aikido. Então vejam, ser flexível. Numa tempestade, as árvores as que caem primeiro são aquelas mais rígidas. As flexíveis são aquelas que vão resistir por mais tempo. Então o ser humilde é aquele que consegue se adaptar ao seu meio. É aquele que não se cristaliza como algo duro, algo inflexível, o dono da verdade. Então que busquemos, sem negar a nossa essência, sem negar os nossos valores, buscar sermos flexíveis no fazer, mas firmes no princípio do amor em nossas vidas e em nossos corações. Que Jesus possa nos abençoar a todos, nos dando o seu bálsamo de luz, de amor e de esperança. Muita paz a todos.